Jesus e a igreja diz: aleluia! Esse Deus é maravilhoso. Glórias a Ele, Ele é digno. Amém? Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Domingo passado eu vim para cá, vim pregar aqui, e eu falei sobre a importância da gente entender sobre o reino de Deus e a sua justiça. Está na internet e foi postada a pregação, amém? Quem depois quiser assistir, está lá. Como também esta vai ser filmada e vai ser postada posteriormente, amém? Você, quem não está aqui, mas depois quiser assistir a pregação, vai estar lá, na nossa página, a página do Ministério Águios, na internet. Então, como eu disse, eu vou falar de um assunto importante, dando continuidade à pregação passada. Eu vou falar sobre amor de Deus. O tema da pregação de hoje é o amor de Deus. Mas só que eu vou falar de uma maneira que talvez você não tenha ouvido antes. Eu vou falar da maneira que Jesus falou. Está estranhando porque eu disse eu vou falar da maneira que Jesus falou? Pois é porque muitas vezes a gente acha que o amor de Deus é um sentimento, mas hoje a gente vai tirar isso da cabeça e colocar o que Jesus falou na nossa mente e fazer descer o coração, amém? Você pode abrir lá comigo em João capítulo 15, a partir do versículo 10 a gente vai ler, amém? Glória a Deus. Eu vou ler, tá? Então está escrito assim lá em João 15, a partir do 10. Eu vou ler. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Você entendeu o que está escrito aí? Ele começou dizendo, eu li até o 12, do 10 ao 12. Ele começou dizendo, aliás, até o 11. No 12, ele diz assim, vamos lá. No 12 ele diz um mandamento. O que é que está escrito lá no 12? Um mandamento. Depois de dizer essas coisas todas, aí ele diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então ele começa falando de mandamento. Se guardardes os meus mandamentos. Mandamento é sentimento? Não, né? Mandamento é lei, é regra. Então, a partir de agora, você vai saber que o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é um conhecimento. Amor de Deus não se sente. Amor de Deus se aprende. Receba hoje a revelação do Senhor Jesus para a tua vida, para mim e para a tua vida. Andar no amor de Deus não é andar por um sentimento. Andar no amor de Deus é andar segundo um conhecimento. E hoje você vai entender que o amor de Deus é a justiça do reino de Deus, que Ele manda a gente buscar lá em Mateus 6,36. Aliás, Mateus 6,33. Amém? Jesus, Ele nos manda, eu falei isso no domingo passado aqui. Eu iniciei a pregação falando sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos buscar entender
o reino de Deus e a justiça que opera nesse reino de Deus. E a justiça que opera no reino de Deus é o amor de Deus, ele é um conhecimento. Nós vamos entender isso hoje. Se você puder abrir lá em Salmos 119, a gente vai ler do 10 até o 18, rapidinho. Salmos 119. Do 10 até o 18. Então se lembre, amor de Deus não é sentimento, é um conhecimento e nós precisamos aprendê-lo. Então, 119, a partir do 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. 13. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. 17. Ser generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. 18, a gente vai ler até aqui. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A lei de Deus é o amor de Deus, é a justiça que opera no reino de Deus. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas do teu amor. É isso que o salmista está dizendo aqui, e é isso que o Senhor Jesus está nos revelando hoje. Nós não podemos, não é possível andar no amor de Deus sem que a gente conheça e entenda muito bem a justiça do reino de Deus, que está revelada na palavra dele pelo ensino de Cristo. Não tem como você e eu andarmos em amor se a gente não entender a justiça que opera no reino de Deus. Amém? Então, o versículo 10 de João 15 que a gente leu, assim como o Salmo 119 fala, o versículo 10 fala em guardar os mandamentos, não é? Se guardardes, eu vou voltar lá, João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, esse guardar os mandamentos, guardar, significa não somente você saber e não somente você decorar os versículos. Não é isso. Você tem que saber, mas você tem que entender. E você tem que viver e praticar o que está escrito. Não é somente você saber decorar do que está lá. Isso não serve. Isso é o princípio. Depois vem o segundo passo, que é praticar. Você tem que se esforçar para praticar. Para trocar o que você aprendeu no mundo por essa justiça. Isso é andar em novidade de vida. Isso é andar no amor de Deus. Amém? Então exige de nós um esforço. Andar no amor de Deus, não é pelo que a gente sente. E a gente vai aprender isso hoje, a gente vai ver aqui como é que funciona essa historinha. Amém? Que é necessário para nós que somos cristãos. Não há como a gente ser sal e luz nesse mundo sem andar na justiça do reino de Deus, sem andar no amor de Deus. Não tem como a gente anunciar o evangelho da salvação sem estar andando no amor de Deus. Até porque anunciar o evangelho da salvação é o amor de Deus manifesto. Amém? Então a gente precisa se lembrar disso. No versículo 11 lá de João 15, a gente precisa prestar atenção num detalhe. Ele diz assim: se guardares os meus mandamentos, no 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo jeito que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, no 11,
para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ele está falando aqui de um gozo. Esse gozo é satisfação. É você estar satisfeito. Ele diz: tenho-vos dito isso para que a minha satisfação permaneça em vocês e a satisfação de vocês seja completa nesse reino. Vivendo aqui neste mundo corrompido, cheio de maldade, mas com satisfação. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Então, assim como a nossa carne é geradora de sensações e sentimentos em nossas almas, a justiça do reino de Deus também gera sensações e sentimentos em nós, não é? Em primeiro lugar, ela vai gerar o quê que Jesus disse aqui? Gozo. Ela vai gerar satisfação, porque assim que você aprende essa justiça e ela desce ao seu coração, traz muita alegria. Ela traz uma paz que excede todo o entendimento e uma alegria muito grande. Esse é o gozo, é a satisfação de saber que esse reino é real, que esse reino realmente se manifesta, que ele funciona. Amém? Que nós podemos viver a realidade do reino. Então, imediatamente, traz uma satisfação muito grande. E ela é o que Jesus disse? Completa. O vosso gozo seja completo, ela é completa. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente aprende a justiça do reino de Deus e ela desce ao nosso coração e a gente entende com a nossa mente, ela nos sacia totalmente. Ela nos sacia de uma maneira que a gente não vai precisar ir atrás de outras coisas para nos preencher e nos saciar. Porque ela não acaba conforme a situação muda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O conhecimento do amor de Deus ou da justiça de Deus, ele nos sacia de tal forma, nos preenche de tal forma que a gente não fica pensando em ir atrás de outras coisas para saciar a nossa alma. Não é? Não é assim? Ele não acaba por causa da situação, ele continua lá e continua frutificando dentro de nós e jorrando como águas vivas. É muito diferente do conhecimento que o mundo nos passa. Muito, muito. Então, a satisfação que as coisas do mundo geram em nós é insuficiente. É muito diferente da justiça de Deus. As coisas do mundo, elas passam, elas mudam conforme muda a situação, nos obrigando, meus irmãos, a ir atrás de novidade. Porque a gente nunca está satisfeito. Quanto mais dinheiro você ganha, mais você quer. Quanto mais você se diverte, mais você quer se divertir. Quanto mais você vai para a festa, mais você quer ir, porque assim que acaba a festa, acaba a alegria. Assim que você compra uma roupa, você já enjoa dela, você já quer outra. As coisas do mundo são assim. A gente sempre quer mais e quer mais novidade, porque nunca é suficiente para nos preencher. Você pode ter muitas riquezas, eu e você podemos ter muitas riquezas materiais, mas não preenche, porque passa, porque é perecível. Não é como a justiça de Deus, que não perece, que não muda, que não varia. Então a gente precisa com muita urgência entender esse amor. Jovens, adultos, idosos, todos os que estão entrando no reino de Deus precisam com urgência entender essa justiça que é o amor de Deus. Senão a gente deixa de ser abençoado. A gente deixa de andar em novidade de vida. Amém? Agora, continuando lá no entendimento do versículo 11, né? Tenho-vos dito isso para que meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então, o amor de Deus, ele também gera em nós outros sentimentos, tá certo? Além da satisfação, além do gozo. São sentimentos justos. Assim como a nossa carne, né, como eu falo aqui, vai gerar sentimentos injustos, que vai nos levar a pecar contra Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus vai gerar em nós sentimentos justos. Isso está escrito na palavra. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 7.
2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 7, a gente vai ler do 9 ao 11. Olha só que coisa interessante que está escrito aqui. Agora, porém, me alegro. Vamos ver se está certinho aqui. 2 Coríntios 7. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Essa aqui é a versão Almeida, tá certo? Eu vou ler para essa mesma passagem na versão NVI, para vocês entenderem melhor. E é por isso que às vezes eu sempre digo, estou lendo aqui na versão Almeida, que ela é mais erudita, para vocês entenderem que é necessário às vezes a gente ter duas Bíblias, tá certo? Uma Almeida e a outra NVI, para facilitar o nosso entendimento. Então, eu vou ler para vocês na NVI, para vocês verem como a linguagem é mais razoável de entender. Vamos ver. Então, na NVI diz assim, ó. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, pois a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Vê como a linguagem é melhor de entender? Então você entende aqui que a justiça de Deus produz sentimentos e produz uma tristeza, mas é uma tristeza que não leva à morte. Ela nos confronta e ela traz arrependimento que gera vida e vida com abundância. Muito diferente do mundo, que nos faz entristecer e nos faz querer morrer, muitas vezes, de tanta tristeza. Ele nos deprime, o mundo nos deprime, o mundo nos bota para baixo. Assim como ele também exalta, ele também bota para baixo. Mas tudo que o mundo produz, todos os sentimentos que o mundo produz em nós, geram morte, assim como a tristeza que ele produz, como está escrito aqui. Então você vê que produz indignação também. Mas tudo o que a justiça de Deus produz em nós, todos os sentimentos, nos levam a andar nesse amor, a fazer o bem, a cuidar do próximo, a anunciar o reino de Deus. Veja como é diferente, como a gente precisa entender isso, e como a gente precisa aprender isso rápido, para a gente poder andar como novas criaturas. É aprender, meus irmãos, não é sentir, é aprender. Amém? Então, esse mandamento que Jesus deixou aí, em João 15, o mandamentozinho lá,
Amem uns aos outros, né? 15, 12. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Sintam amor uns pelos outros como eu senti por vocês. Ele não disse isso. Ele disse: tratem uns aos outros de acordo com a justiça do meu reino, assim como eu tenho tratado vocês. É isso. Se você não entendia assim, passe a entender, porque é isso que ele está dizendo. Não é um sentimento, é uma decisão, é um comportamento, é um conhecimento praticado. Tratem uns aos outros com a justiça do meu reino, assim como eu tenho tratado vocês. Aprendam essa justiça, pratiquem essa justiça uns com os outros. É isso que ele está dizendo. Olhe, por mais que eu e você a gente se esforce muito, a gente não vai conseguir sentir amor por todas as pessoas com a nossa carne. É impossível. Todo mundo tem defeito. Uns você vai ter simpatia, outros você vai ter antipatia muito grande. Mas só que nós precisamos anunciar o reino de Deus, até a quem a gente tem antipatia, até a quem nos faz mal. A gente precisa, com muita dedicação, anunciar esse reino. E tem que ser movido pelo amor de Deus, que gera um sentimento de misericórdia. O conhecimento do amor de Deus gera em nós um sentimento de misericórdia. Você vai entender isso hoje, que não é desse mundo, não é misericórdia, não é a peninha que a carne sente, não. É a misericórdia que Deus sente por nós desde o princípio, desde que Adão pecou. Amém? Então Jesus, ele tratava a todos não pelo que ele sentia, mas pelo que ele sabia sobre o reino de Deus. O conhecimento da justiça do reino de Deus, dentro do coração de Jesus, ele gerava um sentimento constante de misericórdia. Constante. Muitas vezes Jesus estava ocupado, mas você lendo lá na palavra, ele diz: mas ele curou, ele voltou e curou, ele foi e fez, ele teve misericórdia. Jesus chorou, porque a justiça do reino de Deus estava operando nele misericórdia por aquelas pessoas. Muitas vezes ele queria ficar sozinho, como tem passagem que ele queria ficar sozinho, mas ele teve misericórdia do povo que ia atrás dele. E foi lá para curar aqueles enfermos, porque teve misericórdia. Mas ele queria ficar só. Tem passagem que diz isso. Ele nos ensina muitas coisas, o Senhor, porque ele andou o tempo todo na justiça do reino de Deus. Ele praticou isso. Ele se manteve focado na missão de salvação que ele tinha, por aquilo que ele sabia. Mas Jesus tinha sentimentos. Ele tinha sentimentos. Só que ele não andava por esses sentimentos. Ele andava pelo que ele sabia. Sentimentos justos, que não mudavam e não variavam com a mudança da situação. Era assim que Jesus vivia. E é assim que a gente deve viver. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma situação bem prática. Por quê? Porque isso que eu estou dizendo aqui é para o nosso dia a dia. É muito importante para o nosso dia a dia a gente andar nesse amor de Deus, a gente refletir a justiça do reino de Deus. Senão não tem como a gente anunciar esse reino. Então, um exemplozinho. Vamos lá, vamos para a prática. Então, quando a gente não conhece o Senhor Jesus, e a gente está vivendo no mundão, a gente está vivendo conforme o que a gente quer, que a gente deseja. Vamos dizer que a gente não escutou a mensagem do Evangelho ainda. Então, a gente está vivendo nossa vida, trabalhando, estudando, indo para a festa, para a farra, para tudo que a gente quer, fazendo, né? Diversão, tudo. Vivendo a vida do jeito que a gente quer. Uma das coisas que a gente faz quando a gente está vivendo do jeito que a gente quer é falar mal dos outros. Pois é, a gente quando está vivendo do jeito que quer, a gente fala mal dos outros. A gente fala mesmo.
A gente, né, não tranca a língua não, a gente fala. A gente sentiu raiva, a gente fala. Ai, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, blá, 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 começa. Né? Despeja. Primeiro amigo que você encontra, você começa a detonar o outro. Aí depois que ele sai, você detona ele nas costas do outro. Quem está vivendo no mundo é assim. É desse jeito que o mundo funciona, é desse jeito que a nossa carne faz. E a gente também, além de falar mal dos outros, corriqueiramente, que vivem, né, perto da gente, a gente fala mal dos políticos, dos governantes e das lideranças em geral, né? Fala mal do chefe, fala mal do diretor da empresa, fala mal do coordenador, fala mal do pastor, da igreja tal, fulana de tal. Nem é de lá, mas fala mal, não sabe nem quem é a criatura. Né? Então, quando a gente está no mundo, a gente tem essa tendência de ficar falando mal dos outros. E aí, como é que isso acontece? A pessoa, a criatura, olha o que o outro está dizendo, está fazendo, não se agrada, se sentiu ferido, ou não se agradou do que escutou, do que viu, né? Aí começa a sentir o quê? Ira, indignação. Depois, né, a pessoa movida pela ira e pela indignação, que nasceu dentro do coração dela, aquele sentimento de ira e indignação vai subindo para a mente. E vai gerando os pensamentos e as ideias de crítica. Então, ela começa a ser movida pelo que está sentindo. Vai lá para a mente. Aí começam os pensamentos ruins, né? Os pensamentos maus. Começa a crítica, ou apontar de dedo. Nesse momento, você nem falou ainda, mas nesse momento que subiu o pensamento da sua cabeça, você já está julgando. Você já pecou. É assim que acontece quando a gente está no mundo. E aí a boca da criatura vai se encher de quê? Daquilo que ela está pensando. Do que ela sentiu, subiu na cabeça, virou pensamento e agora vai sair pela boca. Você está lembrando de um versículo que Jesus falou aí sobre isso? A boca fala do que está cheio o coração. Não é? Ele não tinha razão? Toda. Jesus não erra. Né? E é assim a sequência do julgamento. Vem a situação, gera o sentimento, vira pensamento, que gera o julgamento na sua mente, e depois você declara com a sua boca, que é falar mal. Aí você detona, né? A pessoa no mundo vai nessa sequência e vai falando mal de um, de outro, dos políticos, das lideranças, etc. E quanto mais a criatura fala mal, quanto mais ela critica, quanto mais ela aponta o dedo na intenção de ridicularizar o outro, na intenção de humilhar o outro, de expor o erro do outro, mais vai gerando, é um ciclo vicioso. Quanto mais ela fala mal, quanto mais aponta o erro, quanto mais critica, quanto mais fala, mais vai gerando sentimento de indignação e de ira no coração. Aumenta, vai aumentando, vai gerando e vai aumentando, e ela vai falando, e quanto mais fala, mais gera, quanto mais fala, mais gera. É assim. E não para. Porque não tem arrependimento. Porque ainda não entrou o conhecimento da justiça do reino de Deus no coração da criatura. Estão entendendo como é que é? Bom. Aí agora a criatura foi evangelizada. Eu e você que estamos aqui, né? Escutamos a mensagem da salvação. E aí a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí nós começamos a frequentar a igreja, e aí nós começamos a escutar as pregações, e aí nós começamos a ouvir. Ouvir. Você começa a receber um conhecimento diferente daquele que você estava acostumado, certo? Muitas vezes, no início, o novo convertido ele não entende o que ele está ouvindo. Precisa de explicação, precisa de meditar na palavra, precisa do pastor, das pessoas, dos mestres na igreja para orientar, porque senão vai ficar sem entendimento. E sem entendimento você não dá fruto que agrade a Deus. Não é isso? Mas aí sim, entrou um conhecimento novo. É o conhecimento da justiça do reino de Deus. Ou o conhecimento do amor de Deus. O que é que acontece? Veja que eu coloquei a situação.
Antes a criatura vivia falando mal dos outros, dos políticos, da liderança, né? Mas entrou o conhecimento. Aí agora ele vai ser confrontado. Lá em Efésios 4, se você puder abrir, Efésios 4. Olhe como isso é maravilhoso. Está falando da gente. Efésios 4, lá no versículo 26. Essa palavra é uma bênção. O que é que diz aqui? Aí a criatura que falava mal, que detonava todo mundo, político, liderança, não queria nem saber, se depara com essa palavra. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aí o 27. Não deem lugar ao diabo. Ficava todo irado, indignado com o governo. Falando mal. Porque o governo, porque político, porque isso, porque aquilo. Não vou nem dizer aqui que não vale a pena. Eu já escutei muita coisa. A gente escuta, né? E os crentes, parece que ainda não entenderam essa palavra. Toda vez que você começa a falar mal, movido pela ira da sua carne, pela sua indignação, você está dando lugar ao diabo. Pare de falar mal dos outros, viu? Pare. Pare de ser movido por ira e indignação. Ande na justiça de Deus. Na hora que o diabo achar lugar, ele vai se andar na sua vida. Isso não é a vontade perfeita de Deus. Não fale mal do seu namorado, não fale mal da sua namorada, não fale mal do seu esposo, não fale mal da sua esposa, não fale mal do governo, não fale mal de ninguém, pelo amor de Deus. Fecha a boca, trava a língua. Guarda, espera, deixa a ira passar. Deixa a ira passar. Abra lá em Tiago 1:20. A criatura está aprendendo a palavra de Deus, acabou de se converter. Está escutando a pregação. Tiago 1:20. O que é que a gente vai ouvir aqui? O que é que a pessoa que acabou de se converter está ouvindo? Vou ler o 19, 1:19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. 20. A ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Não produz o amor de Deus. Não produz. Indignação e ira não produz o amor de Deus, nem a justiça de Deus. É difícil. Muito difícil. A gente vê isso dentro da igreja. Não deveria existir essas coisas mais. Mas tem. Lá em Efésios, no capítulo 4, vou voltar para lá. Efésios 4, 26. Sim, vou voltar não, porque eu não li ainda. Vamos ler. Efésios 4, 26, 32. Do 26 ao 32. Efésios 4, do 26 ao 32. E estamos lá. A gente acabou de se converter. Estamos lá aprendendo a palavra, escutando. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos,
para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aí o 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aí o 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 32, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Veja que isso aqui é uma instrução muito importante. Isso aqui é a justiça do reino de Deus. E a gente precisa aprender isso aqui. Então a criatura acabou de se converter, está dando de cara com essa palavra. Ela vai ter que trocar os valores dela, não tem para onde correr. O mundo não ensina isso aqui. Tem que trocar. Ela tem que aprender. Ela não vai sentir vontade de fazer isso aqui. A gente não sente com a nossa carne, não sente. À medida que você vai deixando esse conhecimento entrar, isso vai gerar em você um sentimento. Um sentimento, primeiramente, de tristeza, porque você vai se arrepender. A criatura vai começar a se arrepender. Vai vir na cabeça dela tudo que ela fez. Ela vai se arrepender, tem que se arrepender. A palavra de Deus, ela traz arrependimento. Então, ele vai se arrepender de ter falado mal dos outros, de ter falado mal dos governantes, das lideranças, e vai começar a mudar o seu procedimento. A palavra de Deus, ela traz mudança. Essa palavra que eu acabei de ler traz mudança. Tem que trazer. A não ser que você esteja lendo assim, sem querer aprender. Mas se você quiser mesmo aprender, ela vai trazer sim mudança. Você vai andar como um justo. Nós vamos andar. Não tem para onde correr. Então, presta atenção no que você lê. Presta para aprender. Para descer no coração. Amém? Porque isso vai mudar a minha e a sua atitude. Olha só. A gente precisa ser pronto, a gente leu lá em Tiago, que a gente precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para sentir raiva ou indignação, né? Tardio para se irar. Sabe por quê que a gente tem que ser tardio? Porque a nossa tendência imediata ou natural a qualquer circunstância vai ser julgar as coisas pelo que a gente sente na carne, não pelo que a gente sente no espírito, não pela justiça de Deus, pelo que a gente conhecia, que a gente aprendeu. Na justiça de Deus a gente vai julgar as coisas imediatamente pelo que a carne sente, é a nossa tendência natural. Todo dia, todo santo dia que Deus nos concede, tem circunstância, tem adversidade, tem gente que vai te ofender, tem gente que vai te maltratar. Se você não for tardio para falar e não for tardio para se irar, se você não estiver pronto para ouvir e retardar o seu julgamento, se você não fizer isso, você vai pecar contra Deus. Por isso que ele dá essa instrução. Espere, seja tardio para agir, seja tardio para julgar. Julgue as coisas de acordo com a palavra de Deus. E para isso precisa de tempo. Se você for imediatista, você vai pecar. É isso que ele está dizendo aqui. Se você souber esperar, antes de tomar a decisão e antes de dizer aquela palavra que está subindo na sua cabeça, você vai ter tempo de escolher entre o que você aprendeu da justiça de Deus e o que você sabe na sua carne. Vai ter tempo para escolher. Está entendendo por que ele disse isso? Espere, seja tardio para fazer isso, tardio para falar. Cuidado! Você precisa ter tempo para escolher como você vai agir. Não sejamos imediatistas. Amém? Agora, depois de um certo tempo que você está andando na justiça de Deus, você já tem uma certa vivência, você já tem experiência, aquela palavra já desceu no seu coração, está gerando fruto, está gerando automaticamente os frutos, aí você não precisa mais ficar pensando se vai ou não vai. Mas muitas vezes, até em pessoas que já têm muita experiência no caminho do Senhor, precisa parar para pensar. Eu falo aquilo que eu senti? O que foi isso que eu senti? Vai gerar justiça? Isso que eu senti veio da minha carne? Ou está vindo do conhecimento de Deus?
Muitas vezes nós que já temos experiência, precisamos parar, porque senão a gente também peca. Amém? Esse amor que Cristo nos fala, pelo qual nós devemos agir, como eu já falei, é o conhecimento da justiça do reino de Deus e não um sentimento passageiro, né? Que chega e diz: eu te amo. Oh, minha amada, como eu te amo, minha namorada. Como eu te amo, meu namorado. Como eu te amo, meu esposo. Como eu te amo, minha esposa. Estou dando um exemplo aqui. Movido pela carne. Mas na primeira circunstância, quando o defeito do outro começa a aparecer, quando os defeitinhos começam, e começa a briguinha, e começa o desrespeito, e aí aquele amor que veio da sua carne, aquela paixãozinha vai dizer: vai embora, eu não quero nem lhe ver na minha frente, não quero saber mais de você, acabou o casamento, acabou o namoro, acabou a amizade, não quero mais saber, não quero. Essa é a sua tendência imediata, quando você age segundo o amor da sua carne, o amor do mundo. Essa é a nossa tendência imediata, acabar pactos e alianças num piscar de olhos, porque você estava movido por um amor carnal, que não era o amor advindo da justiça de Deus. Por que será que os casamentos estão acabando tão rápido? Parece que o tempo passa mais rápido, acaba os casamentos, né? Dura meses. Casamento que dura meses. Casamento dos famosos. Casamento movido por aparência. Não é advindo do conhecimento da justiça de Deus. Então, dentro da igreja está acontecendo muita separação. Por quê? Porque os crentes estão se casando sem conhecer o amor de Deus. Eles estão sendo levados por paixão carnal. Ah, gostei do garotinho, gostei da garotinha porque é bonitinho, porque é fitness, porque é inteligente, tem um bom curso, ganha muito dinheiro, tem carro, tem casa, vai me dar tudo de bom. Sim, isso faz parte. Mas aí depois, quando você estiver debaixo do teto com a criatura, debaixo do mesmo teto, não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro que estabeleça a paz, a não ser o conhecimento da justiça do reino de Deus. Não tem como você viver em paz com uma criatura cheia de defeitos do seu lado, você e o outro cheio de defeitos, se não tiver o conhecimento do amor de Deus, que gera um sentimento de perdão e renúncia. Não tem, não adianta. O seu casamento vai ser um peso, essa amizade vai ser um peso. Conviver com o teu chefe, conviver com teus colegas de trabalho vai ser um peso para você. Porque você não sabe, não conhece a justiça do reino de Deus, você não perdoa. Você está pronto para apontar o dedo, para dizer: olha o erro, olha fulano, competindo com o outro. É assim que a carne age. Nós não podemos ser assim. Pronto, você pronta e você pronto para chegar no ouvido do amigo e da amiga, falando mal do seu marido, da sua esposa, falando mal do seu irmão, da sua irmã, pronto para isso. Ai, começa. Porque fez isso, porque fez aquilo, Você nem sequer parou para orar. Você nem sequer parou para interceder pelo seu governante, só faz falar mal. Onde está a justiça do reino de Deus? Onde está o conhecimento do amor de Deus? Amém, queridos? Então é muito importante conhecer, aprender. Não é um sentimento. Os nossos sentimentos, eles são gerados pelo que a gente aprende. Nunca, jamais queira viver por sentimentos. Você vai quebrar sua cara. Você vai sofrer. E Deus não quer isso para mim nem para você. Viva com racionalidade. Amor de Deus é racionalidade, por incrível que pareça. Racionalidade é pensar. Tomar a decisão pensando, não é agir por sentimento. Deus precisa ser entendido se a gente quiser mesmo viver a realidade do reino dele. Não tem outra maneira. Tem que buscar. Tem que sentar.
botar a Bíblia na sua frente e começar a meditar e entender o que foi que Jesus ensinou rápido. Não perca tempo mais não, assistindo novela, filme. Que conhecimento você está deixando entrar na sua mente? Vai te ajudar no outro dia a resolver o problema? Vai te ajudar? A novela, o filme, o documentário, seja lá o quê, será que vai te ajudar a resolver o teu casamento? Se for de Deus. Sim, porque vai passar a justiça do reino para você, o conhecimento, mas se não for, vai passar para você um conhecimento mundano, carnal, que só vai tornar a sua vida um inferno. Porque vai descer o seu coração, vai produzir fruto, e você vai dar o fruto sem nem perceber. Deus quer isso para nós? Nunca quis. Deus nunca quis. Eu sofri muito na minha vida por não entender a justiça de Deus. Muitos anos carregando um peso no meu casamento, porque eu não entendia. Mas depois que eu busquei entender esse amor, sabe aquele amor que diz lá em 1 Coríntios 13? Agora você vai começar a olhar para esse texto de forma diferente. Vamos abrir lá, para a gente encerrar? Primeira Coríntios 13. Você já leu tantas vezes, né? Tantas vezes você já leu 1 Coríntios 13? Agora vamos ler de um jeito diferente? Vamos ver se a gente entende o que está escrito lá? Eu vou ler a partir do versículo 4. É muito conhecido, né? O pessoal sabe. Mas eu vou ler rapidinho. O amor, entenda, toda vez que eu falar amor, ou na sua versão, se tiver caridade, entenda, justiça de Deus. Certo? O amor ou a justiça de Deus é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá ou passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Quando eu era novo convertido, falava como novo convertido. Quando eu era do mundo, falava como quem era do mundo. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Quando ele fala estes três conhecimentos, não é sentimento de fé, não é sentimento de esperança. Agora, pois, permanecem esses três conhecimentos, a fé, a esperança e o amor de Deus, a justiça de Deus. Mas o maior deles é a justiça de Deus, o amor de Deus. Entendeu o que está falando aqui? Você entendeu? Eu espero que você tenha entendido isso. E quando você lê de novo em casa o 1 Coríntios 13, medite. Um amor, eu vou fechar agora, um amor que jamais acaba. Isso é um amor da carne? Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, um amor que não desiste. Um amor que não desiste, não desiste. Se Jesus tivesse agido pelo amor da carne dele, que ele tinha, que ele era homem, ele também foi homem, você acha que ele tinha morrido naquela cruz? Vou deixar vocês com essa pergunta. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Amém? Dada a resposta. Amados,
Entenda uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa maravilhosa do Pai. Quando nós olhamos para a palavra amor, caráter de Deus e mandamento de Deus, algumas pessoas pensam que foi estabelecido quando Moisés estava no monte. Não. É uma junção, irmãos. É uma junção. Ou seja, antes de existir a humanidade, o caráter de Deus prevalece. A palavra de Deus já tinha se manifestado. Nisso há uma coisa maravilhosa. Você vai dizer assim: pastor, eu não compreendi muito bem a mensagem de hoje. Eu vou dar um exemplo de Elaine aqui, irmãos. Elaine, juntamente com o esposo, chamou a sua filha e disse: olha, você não vai sair. Que palavra dura. Você não vai sair com suas amigas. Vocês, a partir de agora, você vai obedecer um mandamento. Obedecer ao seu pai e à sua mãe, que passa a ser um mandamento de Deus. É o quarto mandamento com promessa. Palavras são duras, mas são de amor, porque é mandamento. Estar no mandamento, aí nós entendemos, porque muitas vezes as pessoas tomam ceia conosco, participam do seio da igreja, está em plena comunhão com a igreja, abraço, a paz do Senhor, beijinhos, e de repente, com algum tempo, as pessoas se voltam, já não enxergam, porque não estão no mesmo mandamento de Deus, e simplesmente se afastam e começa a crítica, porque não está no mandamento de amar o próximo. A gente fez aqui uma campanha uma vez, irmãos, orar pelos nossos inimigos. Apesar de nós, eu não tenho inimigos. Algumas pessoas podem até me ter como inimigo, mas eu não tenho. Então, quando nós oramos, simplesmente nós trazemos a palavra profética sobre as nossas vidas. É estar sob o domínio da palavra. É por isso que Jesus, a irmã fez a pergunta, Jesus disse: pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu. Ou seja, Jesus não queria, meu irmão. Chegou no momento em que ele sentiu a pressão, mas ele não negou e disse: mas seja feita a tua vontade. O mais interessante aqui nos versículos que a nossa amada leu, irmãos, é que existe uma coisa tremenda da parte de Cristo, quando algumas pessoas perguntaram: e os mandamentos? Aí Jesus diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, ama o teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, está resolvido o problema. São tudo um resumo dos 10 mandamentos. E ele chega para os discípulos, aí que entra, irmãos, a essência da palavra. Quando Jesus chega para os discípulos e diz assim: eu não chamo vocês mais de servo, porque servo não sabe quem é o seu Senhor, ou o que faz o seu Senhor, mas lhe chamo de amigo. Então o amigo sabia o que o seu servo queria e fazia a sua vontade. Assim como eu e Deus somos amigos, nós precisamos ser amigos de Deus. O que é ser amigo de Deus, irmãos? Estar sob o domínio da palavra, não uma palavra que venha dominar com medo, mas estar em obediência à sua palavra. Chegou uma pessoa para mim e disse assim: pastor, quem é que vai para os céus? E Jesus, falando para um jovem, culto dos jovens hoje, Jesus diz assim, um jovem se aproximou e disse: Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí disse: conhece os mandamentos? Conhece a lei de Deus? Ah, conheço. Honra o teu pai, tua mãe e tal. Ele sabia de tudo. Aí disse: agora vende tudo que tu tens, distribui aos pobres e vem me segue, porque tem um tesouro lá nos céus. Ele só queria saber como chegar lá.
Ele queria a providência e a bênção de chegar lá e gozar de todas as coisas desse mundo. Mas a palavra de Deus não dá direito. Sabe por quê, irmãos? Porque na vaidade da sua carne, nos deleites dessa vida, você ia gastar o seu dinheiro em coisas que vai de encontro a Deus e a sua palavra. Quem é que vai subir, irmãos? São todos aqueles que estão estabelecidos sob a palavra de Deus. E nós falamos aqui domingo passado, a porta, ela continua estreita, o céu é tomado à força, não existe reforma. Aquele jovem saiu triste, Jesus também ficou triste, e disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Está falando do domínio da palavra. Amados, não se engane, irmãos, não se engane. Vamos ficar de pé. Eu convido o amado pastor para a gente nos ajudar aqui. Eu me lembro que em muitos círculos de oração, irmãos, jovens, eu só via no círculo de oração com alguns jovens, e eu conhecia a vida errada de alguns jovens, e as mensagens eram quase batizadas, eram aquelas mesmas, jovem, eu te amo muito, tal. A verdade é que a vontade de Deus é que aquele jovem reconhecesse o amor de Deus, constrangisse ele entristecesse e deixasse o pecado de lado. Mas alguns bateram na vaidade e acharam o seguinte, irmãos, se Deus estava falando que amava muito, então ele aceita ele do jeito que ele estava, no pecado. Amados, diz a palavra do Senhor, que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Amém, irmãos? Porque Ele vive